Como de costume, a nossa igreja tem o hábito de trazer uma crônica, uma ilustração, uma história sempre antes da palavra, para que através dela a gente possa ter o entendimento e preparar o nosso coração para receber a palavra dessa noite, amém? Amém. E hoje eu vou contar a história de um homem que ele era um servo de Deus, muito temente, muito fiel, ele servia a Deus há muito tempo, confiava, no Senhor todo o seu caminho, toda a sua vida, sempre muito fiel, muito obediente. Mas aconteceu uma determinada situação, certo dia ele voltava de um evento que ele tinha participado e caminhando por uma estrada, de repente ele foi surpreendido por bandidos. Ele estava ali sozinho, caminhando a pé e foi surpreendido ali por ladrões, pessoas que queriam levar ali os bens dele, atacá-lo, e no momento do susto, a reação dele foi correr, foi fugir. E aí ele começou a correr para tentar escapar daqueles homens, e os homens atrás dele, tentando ali alcançá-lo para roubar os pertences dele. E ele ali muito apavorado, começou no seu interior a falar: socorro, Deus me ajuda, eu preciso de alguma forma sair dessa situação. E aí ele corria, e os homens corriam atrás, e ele estava ali numa estrada, não tinha nada por perto, não tinha onde ele conseguir se abrigar ou pedir socorro. Então, da beira daquela estrada, existia ali uma mata fechada, e ali na hora da correria, do desespero, ele entrou na mata. E aí continuou correndo, e os bandidos ali começaram a persegui-lo, e aquela perseguição no meio da mata, e correr no escuro dentro de uma mata não é fácil, Piorou num lugar ali onde a gente não conhece, não sabe o que está acontecendo. E ali, no meio daquela correria ali, ele pedindo ali muito a misericórdia de Deus e tentando escapar daquelas pessoas ruins, ele se escondeu assim no meio daquele mato e abaixou, e ali ele começou a orar. Falar: Senhor, ele fechava os olhos dele ali com muita força, muito aflito, muito desesperado, e orava com Deus: Senhor, por favor, feche os olhos desses ladrões, coloca um muro entre eu e eles para que eles não me alcancem, Senhor, por favor. E ali, quando ele abriu o olho, só tinha o que na frente dele? Mato. E os homens vindo, e ele ouvindo o barulho dos homens correndo, e ele ali ficando cada vez mais desesperado, porque ele estava com medo de ser alcançado e já estava muito cansado, mas ele continuava orando: Senhor. Ele fechava os olhos assim com muita força, pedindo a ajuda de Deus: Senhor, coloca um muro aqui nessa mata, eu sei que o Senhor tem poder para construir um muro se o Senhor quiser, mas não deixe eles me alcançarem, coloca um muro para que eles não me vejam. E ali ele abriu os olhos, e quando ele olhou, só tinha o quê? Mato. E ali o desespero, aqueles homens chegando, e de repente no meio daquele mato, ali na frente dele, ele vê uma aranha bem pequenininha. E aí ele fecha os olhos: Senhor, por favor, os homens estão chegando, eu pedi um muro, e eu estou vendo o quê? Uma aranha. Senhor, eu vou morrer se esses homens me alcançarem, eu não sei o que eles vão fazer comigo. Se eu morrer, acho que ninguém nem vai saber aonde eu estou, o que aconteceu comigo. Senhor, por favor, me ajuda. E aí, quando ele abriu os olhos, aquela pequena aranha estava fazendo o quê? Construindo uma teia no meio daquele arbusto. E ali, ele olhou aquela situação e foi uma coisa muito rápida, Ela ali, em poucos minutos, construiu ali já algo que ele conseguia enxergar, que era a sua teia. E aquele momento, onde ele começou a observar o agir, o trabalhar daquela aranha, ele ouvia cada vez mais próximo o barulho, dos ladrões que estavam se aproximando. E quando eles chegaram ali no lugar onde ele estava, um dos ladrões olhou e falou: vamos por aqui, a gente vai conseguir pegá-lo. E aí o outro então respondeu: não vamos entrar aqui, tem uma teia de aranha, certamente por aqui ele não passou, porque se ele tivesse passado, essa teia não estaria aqui inteira, vamos pelo caminho que a gente vai encontrá-lo. E aí eles desviaram e continuaram seguindo em frente, e no final das contas, aquele homem foi salvo, Deus teve misericórdia, ele foi poupado, e a vida dele foi sã e salva. Amém? Amém. Quando eu li essa crônica hoje, eu me identifiquei muito com ela e quis trazer esse ensinamento para que nós, como igreja, venhamos a pensar sobre isso. Por quê? Porque é natural que quando nós estejamos numa situação de aflição, a nossa carne, o nosso medo, coloque essa insegurança na gente, esse desespero de não saber o que fazer, de não saber como vai ser, de pensar que nós iremos perecer. Mas aquele homem, como eu disse no começo da crônica, ele era um homem temente a Deus. Ele era uma pessoa que sabia que em Deus ele podia confiar.
E ele tinha fé, porque como ele disse na oração dele, né? Ele falou, Senhor, eu creio que se eu orar, o Senhor pode fazer o quê? Subir o muro aqui agora. E de fato, Deus tem poder para isso. Mas nós precisamos saber que mesmo quando nós passamos pelas aflições da nossa vida, o que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque muitas vezes Ele vai fazer aquilo que nós necessitamos, mas não como nós desejamos. Deus ali livrou a vida dele como Ele precisava que ela fosse ali salva, protegida, né? Guardada, mas não foi da forma como Ele esperava. Mas foi de uma forma que, mesmo Ele não esperando, Deus sendo todo-poderoso, podia fazer naquela situação. Era uma simples teia de aranha aos olhos dele, mas aos olhos de Deus era a proteção e a provisão que Ele pediu e Ele precisava. Então nós precisamos crer na nossa vida que Deus Ele tem a solução e a saída para aquilo que nós necessitamos. Mas nós, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que estão aqui buscando aumentar a nossa fé a cada dia, o nosso trabalho é descansar em quem? No Senhor. Não tentar agir com as nossas mãos, não se revoltar contra Deus quando algo diante dos nossos olhos não acontecer como nós esperávamos que seria. Porque diante daquela situação, ele orava, fechava os olhos e abria para ver se tinha o quê? O muro. Porque era o muro que ele esperava. Mas nós, muitas vezes, somos da mesma forma. Como homens limitados, esperamos que fecharemos os olhos e ao abrir, Deus fez conforme a gente queria. Mas Deus, Ele é muito maior, Ele é muito mais poderoso e Ele, mais do que ninguém, sabe o que nós necessitamos. Então, que nessa noite nós venhamos a fazer esse exercício, né? Esse exercício de colocar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Fala, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu acredito que pode ser perfeito, porque tudo que o Senhor faz é bom. Ele pode cuidar da nossa vida, suprir as nossas necessidades, nos livrar nos momentos de luta, de aflição, e não importa a forma, mas importa que a nossa fé e a nossa esperança estejam nele, para que ele tenha liberdade de agir. Porque senão, quando a gente se coloca na posição de incrédulo, a gente não dá espaço para que Deus ele faça a obra que Ele quer fazer. Então, que não importe a forma, que nós venhamos aprender a descansar e confiar, que se a nossa vida estiver nas mãos de Deus, não importa o meio, o fim é aquilo que o Senhor ele tem preparado para nós, e o Senhor ele tem planos de bem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Queria que vocês abrissem a palavra lá em Zacarias. Eu vou pregar sobre o capítulo 7 e sobre o capítulo 8. Um pouco do 7 e um pedaço, e o outro vai ser inteiro. Zacarias. Então hoje a pastora pegou aqui uma pregação que no capítulo 7 fala do jejum que não agrada a Deus. E eu vou ler aqui do 5 em diante, que ele fala assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim. Olha que forte, né? Este povo que foi um povo que foi os israelitas, né? Que voltaram da Babilônia, estavam lá cativos. E ali eles fizeram 70 anos de jejum, né? Mas olha só o que fala na palavra de Deus: ou quando comestes ou quando bebestes, não foi para vós que comestes e bebestes? Não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias novamente dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um do seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre,
nem intente mal cada um contra seu irmão no seu coração. Eu já achei maravilhosa essa passagem, né? Falando aqui o porquê que eles faziam jejum, mas que não recebiam a graça de Deus, porque eles não faziam, né? Como fala aqui, não executavam o juízo verdadeiro, não mostrava a piedade que era o amor, nem a misericórdia a cada um dos seus irmãos. E eles oprimiam a viúva e o órfão e o estrangeiro, né, o pobre, e também tentavam mal contra cada um do seu irmão do seu coração. Então eu fiquei assim pensativa, porque justamente a nossa igreja é uma igreja que Deus escolheu, tem aqui na igreja, né, escrito a palavra do Senhor que fala que nosso trabalho é um trabalho que é feito com o órfão, a viúva, o estrangeiro, né? E nós temos um ministério maravilhoso, as nossas portas estão abertas, né, a quem quer que seja. E temos o trabalho do nosso ministério das nossas crianças, né? E ali, então, eu fiquei refletindo sobre isso. Por que o jejum deles não agradavam a Deus? E eu achei muito forte, né, a gente aprender sobre jejum. E eu quis falar, né? Eu estava pensando assim e fiquei imaginando, né? No jejum. Eu glorifico muito a Deus, muito, pela nossa igreja ser uma igreja de jejum e oração. Por isso que passou por toda essa pandemia, tudo que passou, e nós estamos aqui de pé, porque passamos em oração, em jejum e intercessão. Ainda que os que restaram, que muitos se esfriaram, se afastaram, não é? E ali eu fiquei assim pensativa, porque o jejum, ele é uma prática, né, de não se alimentar por certo tempo, como prática religiosa e voluntária, mas ela exige pureza de vida, não importa a quantidade, mas a qualidade, né? E aí eu até coloquei aqui, se policiar no que vê, no que ouve, no que faz. E eu fiquei meditando sobre isso, porque se o jejum não fosse tão importante, não teria em Mateus 17, 21, falando, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, olha a importância da igreja jejuar, da igreja orar, porque é a única forma de expulsar o mal que possa ter sobre nossas vidas. E Mateus 6,16 fala, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguravam os seus rostos para que aos homens parecessem que jejuavam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, a sua recompensa, né? Tu, porém, quando jejuares, isso é no versículo 17 e 18, eu vou ler, né? 16, 17 e 18. Porém, tu, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Olha só, nós lavando o rosto, ungir a nossa cabeça, né? E lavar o nosso rosto para nós não aparecer para ninguém que estamos jejuando. Porque o jejum é algo muito sério, né? E aí ele fala, no 18, para não pareceres aos homens que jejuam, né? Mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Então eu fiquei meditando, porque eu falei, nossa, o jejum é algo muito sério. Por isso que eu fiquei aqui imaginando que não é a quantidade, mas sim a qualidade. Porque o importante é a gente fazer um jejum bem feito, ali em espírito e em verdade. Quando nós estamos em jejum, nós não podemos ouvir televisão, nós não podemos ficar falando palavrão, fazendo fofoca, falando mal da vida de ninguém. Já quebrou o jejum. Esse jejum não agrada a Deus. O jejum é nós estarmos em espírito. Quando nós fazemos um jejum é por uma causa, um problema, a gente está aflito com algo, né? E a gente precisando da ajuda de Jesus, então nós entramos num jejum, oração, intercessão e fazemos para que aquele mal caia por terra. Mas nós temos que se policiar no que nós vemos, no que nós falamos, de como nós andamos, sabe? Nós temos que estar ali na presença de Deus, ler a palavra, ouvir louvores, sabe? É algo muito importante, muito sério e muito maravilhoso o jejum. E esse é o jejum que agrada a Deus. Não adianta se nós fizermos um jejum e brigar, e discutir, e xingar, e não praticar as coisas de Deus, não estar ali no Espírito, não adianta de nada, nós já quebramos o jejum.
se nós esquecermos de comer alguma coisa, porque o diabo se levanta. A gente entra no jejum, sempre tem um bonitinho lá, que vem oferecer um chocolate, um docinho, que você gosta, né? E ali a gente, de repente, a gente se lembra, opa, mas se você não se lembrar, você come já, tem que entregar o jejum, porque já quebrou aquele jejum. Então, o jejum, ele é maravilhoso, mas ele é muito importante que nós se policiemos, tá? Para nós podermos fazer um jejum de fato e verdade. Como fala, não é a quantidade, mas sim a qualidade. O tempo que nós estamos disponíveis ali para fazer aquele jejum, né? E estarmos, porque o jejum ele depende de idade, depende, às vezes a pessoa toma um remédio, então ela tem que tomar ali um remédio de manhã, né? Ou eu, por exemplo, tomo de pressão, né? Então, mas eu tomo meio copinho de água, aquele comprimido, e continuo meu jejum, não como nada, faço direitinho, né? E eu sou uma pessoa que eu faço muito jejum pela igreja, né? A gente como pastora, são tantas as lutas das nossas ovelhas, então a gente tem que estar sempre muito em jejum. E eu faço muito jejum e a nossa igreja é uma igreja de jejum. E eu achei assim maravilhoso Deus ensinar nós aqui o que agrada e o que não agrada a Deus, né? E aí ele fala aqui no versículo, deixa eu ver onde eu parei aqui. No versículo 7, eu não sei se foi aqui, mas vou repetir: não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul, e a campina e eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, né? Para nós executar juízo verdadeiro, mostrar o amor, a misericórdia a cada um do irmão, e não oprimir a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tentar o mal, né? Contra cada um irmão nosso, no nosso coração, né? E isso é tudo Jesus ensinando, porque que eles não conseguiram ficar 70 anos ali jejuando e não conseguiram, porque eles praticavam esse mal. E Jesus aqui ensina nós a olhar para isso e fazer o contrário, não é? E aí ele fala aqui no versículo 11: eles, porém, não quiseram escutar, e me deram ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, onde veio, né, a grande ira do Senhor dos exércitos, não é? E ali a gente vê que ele fala aqui no 13 que aconteceu que, como ele clamou, eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos, e os espalharei como tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito a terra desejada uma desolação. Então veja só, né? E aí depois aqui na continuação, Deus ele vai falar das bênçãos prometidas, né? Ele vai falar da restauração futura de Israel. E aí ele fala aqui, ó: depois veio a minha palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, zelei por Sião com grande zelo. Esta palavra zelo é cuidado fervoroso e dedicação, Deus falando, né? E com grande indignação zelei por ela. A indignação é sentimento de cólera, de ira ou de desprezo provocado por injustiça, raiva ou ação reprovável, que é a ação reprovável que eles haviam feito, né? E aí ele diz assim: assim diz o Senhor, voltarei a Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade.
E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. E assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque este povo que veio de lá, que estavam lá presos, né, passando lá tantas dificuldades, tudo, foram levados cativos. Esse povo, quando voltou, até a gente vê lá em Ageu, que ele fala que eles, em vez de edificar a igreja, que aqui fala, né, para edificar a igreja, para a gente preparar as mãos para cuidar da igreja, que eles se preocuparam em construir suas próprias casas e deixaram a casa do Senhor para lá. E Deus, ele fala, né, nesta passagem, para que fosse edificado o templo. Por isso que ele fala para a gente esforçar as mãos. E eu achei assim muito forte, porque trazendo para a nossa igreja, eu achei forte porque lá nessa passagem também fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu fiquei meditando e pensando na nossa igreja, que parou durante 2 anos, e a igreja ficou aqui, acabou, né? Destruiu o sol, a chuva, ficou aqui abandonada, a parte de cima das crianças, né? E quando nós retornamos, agora que nós vamos voltar a trazer as nossas crianças, e nós tivemos que o quê? Arregaçar os braços, as mãos, as mangas, e usar nossas mãos para o trabalho do Senhor. E outra coisa que eu glorifico a Deus na nossa igreja é essa união, esse aprendizado de cuidar da casa do Senhor. Porque seria muito triste nós cuidarmos da nossa casa com tanto amor, com tanto carinho, limpar, arrumar, e chegar na casa do Senhor e estar tudo sujo, abandonado, empoeirado. Então, não, a nossa igreja é unida, a nossa igreja cuida da nossa igreja. Os meninos, né, estão aí trabalhando, os obreiros, as obreiras e as pessoas que se colocam para ajudar também, né, estão cuidando todos os sábados aqui desse ministério, desta casa do Senhor, né, para preparar para a volta das nossas crianças. Então, eu creio que como nós paramos durante 2 anos, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira mesmo, sabe? Porque esta igreja está unida para se preparar, para Deus nos abençoar, Deus cuidar de cada um de nós, para nós estarmos preparados, porque nós vamos reiniciar, começar tudo de novo. Nossas crianças ficaram mais de 2 anos sem nada, então eles não tiveram mais a palavra de Deus, né? Não tiveram mais os ensinamentos que nós demos, ficaram isolados de um lado e nós do outro. Então isso é muito importante quando nós voltarmos e a gente arregaçar as mangas, os braços mesmo, e usar as nossas mãos para cuidar, para se preparar, para fazer o melhor na casa de Deus, sabe? A casa de Deus tem que ser em primeiro lugar, é um privilégio nosso, nós sermos este povo escolhido, para estarmos aqui reunidos, um povo que ajuda um ao outro, que a gente sempre fala, né? Para os irmãos quando não estão bem, quando estão passando por qualquer problema, para buzinar, que eles usam, né, esse termo, buzina aí. Então, buzinar o que é? Chegar e falar com as pastoras, com os obreiros, pedir uma oração, uma orientação, uma ajuda. Não tem que se envergonhar e ficar sofrendo calado sozinho, não. Esta igreja é uma igreja que ajuda, que abraça a sua causa. E nós estamos aqui para isso. Para um ajudar o outro, para cuidar deste ministério que nasceu no coração de Jesus e que Ele trouxe aqui para nós, né? E se a igreja está de pé até aqui, até agora, é porque Deus tem um grande propósito na vida de cada um de nós. E isso é muito maravilhoso, né? E aqui continuando,
no 10 ele fala, porque antes desses dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz na terra, para o que entrava nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farão que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer ao caso de Judá e ao caso de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim salvarei e sereis uma bênção, não temais, esforcem-se as vossas mãos. Olha Deus falando aqui de novo. É a maldição, eu estava vendo aqui, a maldição, lá em Gálatas 3:10, diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da vida, para fazê-las. Então, veja, nós só seremos malditos se nós não fizermos, não permanecer nas coisas que está escrito aqui na palavra de Deus e cumprir, né? E também em Gálatas 3:13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ficou ali pendurado no madeiro. Então ele se fez maldito por nós, né? E essa palavra maldição, ela é um ato ou efeito de amaldiçoar, chamamento de mal, sofrimento ou desgraça sobre alguém. Então veja assim que quando ele fala aqui, né, da maldição, né, então a gente tem que estarmos, sabe, aptos, preparados, estarmos de acordo aqui, né, com a palavra de Deus. E aí ele fala aqui, ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não me arrependi. Porque quando Deus, né, como ele fala aqui, declara com a própria boca de Deus, né, que ele não se arrependeu, usando o profeta, né, Zacarias. Ele não se arrependeu, por quê? Porque era um povo de cabeça dura, um povo rebelde, era um povo que, sabe, como até a pastora domingo estava falando, recebia uma bênção hoje, amanhã já se esquecia. Então era muito ingrato, um povo muito, muito duro, né, de cabeça dura. E aí é que Deus, ele está aqui falando, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias, não temais. E as coisas que deveis fazer, falai, né? Ele fala, falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Deus ensinando aqui como é que nós temos que proceder, né? Falar a verdade para cada pessoa, né? Para cada um do seu companheiro, como diz aqui. Executar juízo de verdade, de paz nas nossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque eu estava até comentando aqui com as meninas, que quando a gente faz um propósito com Deus e não cumpre, a gente fez ali um juramento falso. Não adianta a gente falar, pastora, eu agora vou mudar, vou me consertar, vou, sabe, voltar ao primeiro amor, vou fazer tudo, e aí sai da porta da igreja para fora, já não faz mais nada, já peca, já erra, já falha. Então ali foi um juramento falso, né? Deus, ele não se agrada de juramento falso. E aí ele fala, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim novamente dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês, o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes, amai, pois, a verdade e a paz. Então, olha quando nós fazemos, né, um jejum ali mesmo, o que Deus, né,
fala que a nossa casa vai ser aqui, ó, uma casa cheia de alegria, de festividade, solene, de amor, de verdade, né, de paz, né? Então isso é a resposta de Deus quando nós praticamos um jejum ali mesmo, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, sempre ali na orientação de Jesus para que todo mal seja caído por terra da vida dos seus aqui, né, dos seus filhos. E assim é maravilhoso a gente imaginar o poder que tem o jejum, a oração, a intercessão sobre as nossas vidas, né? E aí diz assim no 20, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos, habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos e eu irei. Então ali o povo estava já vendo a grandeza desse Deus e já estavam querendo se reunir e buscar, né, a presença. E no 22 ele fala, assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Então isso é maravilhoso a gente ver, né, a maravilha que é nós estarmos alicerçados, né, na casa do Senhor, na palavra do Senhor, na obediência, né, e fazermos tudo que as pastoras, os obreiros, quando prega, quando orienta, quando ensina, a gente ser obediente. E quando nós fizermos um jejum, não se esquecer de não fazer como os hipócritas, né, como fala, né? Os hipócritas, eles desfiguravam o rosto para aparecer. Eles eram atores, né? Essa palavra hipócrita quer dizer atores, né? E nós não, nós temos que lavar o nosso rosto, ungir a nossa cabeça e não temos que falar nem para ninguém que estamos em jejum. É nós, é uma coisa íntima entre nós e Deus. E isso é maravilhoso, amém, igreja? Glória a Deus.